Boa noite. Aguardar aqui a Kelly, a nossa convidada, Elisete, entrar. Boa noite, pessoal que está entrando. Deixa eu encaixar aqui nossas convidadas. Kelly já entrou aqui, a Elisete. Cadê ela? Mandei aí para Elisete também. A Kelly já está com a gente. Boa noite, Kelly. Boa noite. A Boa Elisete entrando. noite. Boa noite. A Kelly do Espaço, Elisete, seja bem-vinda ao nosso espaço. E todos que estão aí entrando com a gente, né? Nosso tema hoje é sobre psicologia e literatura. E é uma grande honra, Elisete, assim, te conhecer, muito bem falada pela Kelly, muito já bem apresentada, né? E é um prestígio poder ter você aqui com a gente hoje. Eu vou começar lendo um poema de Fernando Pessoa, que eu já até deixei aqui nos stories para o pessoal já ir saboreando, já ir sentindo um pouco. E eu vou começar com esse poema, e aí depois eu vou deixar uma abertura para a gente poder ir conversando sobre a, a, a influência da literatura, vamos dizer assim, nas nossas vivências, tá bom? Então vamos lá. Ó, quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir, se não no seu tempo. Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que Mesmo que for, eu não gostasse. quando Por for, isso, é se que morrer será o que agora, é. morro contente. Porque tudo é real e tudo está Acho que tá certo. dando eco. Tá dando eco para vocês? Deu, né? Um Está. pouquinho. Mas é isso, um poema de Fernando Pessoa, que eu gostaria de começar essa live compartilhando com vocês que estão aqui com a gente, com a Lisete e com a Miriam. E eu vou direcionar um pouco para a Elisete agora, para ela poder dizer sobre, né, essa influência da literatura, né, essa abertura que a literatura traz para a vivência, né, do ser humano. E dentro dessa abertura, esse último trecho desse poema, que o que for, quando for, é que será o que é. Isso é muito profundo, né? Oh, Oh, né, Kelly? isso Saudade de mesmo. ti, Pois é, estamos nos devendo visitas. não é? Então, olha, a literatura, né? A literatura, ela anda de braços dados com tanta coisa, e aí vem também a psicologia, né? O que for, a literatura, ela permite esse encontro de mim comigo mesma, através do texto. A literatura,
ela não corrompe, ela não edifica, né? E isso é fantástico. O fato de ela não corromper e nem edificar, na verdade, ela mostra os caminhos e a escolha é nossa, né? Ela não vem para cercear nada, ela não vem para mostrar modelo, aliás, impor modelos. Então, ela nos permite, né, essas vivências que não são nossas, mas que estão em nós, de alguma forma, né? Então, ela humaniza ao trazer essa liberdade, né, em si mesma, que a gente chama, ela traz o bem e o mal, e a gente vai descortinando esses caminhos para dentro de nós, né? Então, ela não torna a pessoa melhor ou pior, né? Essas escolhas são nossas, ela expõe esses caminhos, né? Mas as escolhas são nossas. Esse permitir ser ou não é nosso. E a literatura, ela dá essa abertura, né? Enfim. Ah, A Vai lá, Kelly. literatura. oi, vamos lá. Eu vou te atropelar, Érica. Pode ir. Pois é, boa noite, gente. Né? É um prazer estar aqui mais uma vez, em outra live, né? No nosso espaço. Eu e a Érica temos muito prazer de fazer esse trabalho. Né? E, assim, agradecer imensamente, Elisete, você ter aceitado estar aqui com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre essas possibilidades, né? Porque a literatura, eu sou uma amante dela, né? Ela teve na minha vida muito cedo, né? E nunca mais saiu, né? Eu aprendi a ler porque eu não conseguia dormir. Então, para dar sossego aos que precisavam dormir, né? Eu fui aprendendo a ler, né? Minha mãe me ensinou isso, me ensinou a ler e me apresentou a literatura, porque ela também era professora de literatura e de português, né? Então, assim, é uma vivência que não dá forma para gente, mas nos ajuda a construir formas para a vida, né? Quando a gente lê, a gente descobre uma série de universos, né? Uma série de mundos por onde a gente pode transitar, né? E às vezes mundos que são reais, que existiram, né? Mundos que estão em construção, futuros possíveis, né? Permite a gente imaginar, criar. Então, ler é uma aventura, um desafio, um mistério. E eu acho belíssimo o seu trabalho. Ser professora de literatura é um desafio, né, Elisete? Com certeza. Em tempos de telinha, né, de celulares, então essa leitura rasa, né? As pessoas, eu leio, mas leio de que forma? Né? Então, hoje em dia, a gente tem as pessoas que se dizem leitoras, mas elas leem sem pensar sobre o que estão lendo, é tudo muito rápido, sem refletir sobre o que estão lendo. Então, aí não resolve, né? Então, o fato de você parar, de você se dedicar de fato ao texto, né, aquilo que você está ali, para permitir essa experiência, ainda que na imaginação, né, no âmbito da imaginação, mas que se permitir isso, quer dizer, você tem que disponibilizar o seu tempo para isso. E hoje em dia as pessoas estão muito rasas. E os adolescentes, né, mais ainda. Então, trabalhar com literatura, com o adolescente, é mais complicado. Então, eu vou para o lado da poesia, né? A poesia, ela consegue conquistar, né, um pouco mais do que a prosa propriamente, do que as narrativas, né? Porque a meninada hoje, elas gostam de narrativas de aventuras, de mitologia, né? Então, se você pede um Machado de Assis, Nossa. aí
Já vira o nariz, uma Clarice Lispector, pelo amor de Deus, né? Que são autores bem psicológicos. Então, você vai pela poesia, vai conquistando, né? Esse é um trabalho de formiguinha. Aos poucos, você vai conquistando pela sensibilidade ali, mas primeiro com a poesia, para depois você buscar mais a prosa, né? Então, quer dizer, para mim as duas estão né, no mesmo nível de importância, tanto a poesia quanto a prosa. Mas as duas experiências são importantes. Ô, Elisete, você falou algo interessante, né? A respeito de como se lê hoje em dia, né? Como que as pessoas absorvem a leitura hoje em dia, como que a literatura entra na vivência das pessoas, né? Costumo perceber que às vezes as pessoas leem de uma forma assim muito didática, né? Elas trazem uma interpretação muito, como eu diria, muito rasa daquilo. A árvore é árvore e pronto, né? O céu é o céu e pronto. Não que não seria, né? Não que não é aquilo que está sendo dito. No entanto, quando eu digo assim de que é aquilo e pronto, é que não há um mergulhar sobre, né? Não há um Isso. se debruçar sobre, não há aquele entrar na história, não há aquele entrar no conto. E como que você vê a interpretação de textos assim? Como você vê a interpretação da literatura assim, para clarear para a gente, como que simboliza para você? Aí a pergunta direcionada a mim ou como eu vejo isso em relação aos adolescentes? Como você vê isso na sua vivência, a você mesmo, dentro do seu contexto, né, na sua realidade? Pode ser quanto aos adolescentes, quanto a Ah, você. olha, eu tenho um verso do Ferreira Goulart que, para mim, é o que direciona tudo. A arte existe, aliás, a arte existe porque viver não basta. Eu acho isso fantástico. E essa interpretação, ela parte da minha vivência. Se as pessoas vivem de forma rasa, a leitura vai ser rasa, entendeu? Então, assim, o José Marcelo falou assim, né, do Machado aí, da Da Clarice, Clarice. né, como que a gente pede para o adolescente que não aprendeu a sentir, mas ele vai ter que sentir em algum momento. Então, o que eu tento fazer? Se eu preciso, né, e aí, como eu vou trabalhar em função de um Enem da vida. Então, há necessidade de esses meninos terem contato com essa literatura, ela se faz, né, inclusive por obrigatoriedade de um professor de literatura. Então, o que eu tento buscar aí, se não na realidade desse menino, na realidade brasileira, que tem tanta coisa que a gente pode utilizar para trazer essa interpretação para dentro da sala de aula. Tá? Então, aí eu vou, quer dizer, o contato com a realidade, mesmo que não seja, principalmente por exemplo, uma Vidas Secas, né? Então, se eu trabalho com público, eu trabalhava com público assim, que muito dentro de uma bolha, que não tem esse contato com a realidade, né? De forma... Vivem numa redoma. Então, vamos buscar na realidade brasileira o menino mais velho, o menino mais novo, assim, a Vitória, né? O Fabiano, para que ele entre nessa interpretação, para que ele consiga, né? Sentir minimamente essa realidade que não é a dele. Tá? E um outro recurso também que eu costumo utilizar é o teatro. Porque aí você trabalha a literatura, associa com o teatro e eles, quer dizer, se interessam, aí eles pegam a obra, eles vão ler com uma curiosidade maior, já que o teatro é uma coisa mais chamativa. Então, a gente vai criando
pontes para que esse menino consiga, né, absorver essa literatura, tá? Outro recurso, a música, que é outra, né? Então, assim, você vai buscando ali, né, para que ele consiga entrar nesse universo. Mas não é fácil, né? Se você pega, você falou árvore é árvore, às vezes você pergunta o menino, você dá um texto para ele, né? Principalmente a poesia, que a dificuldade maior é a poesia, e eles dificilmente conseguem passar ali além do óbvio, né? É tudo muito literal, ele não consegue, muitas vezes, buscar a subjetividade. Mas é um trabalho, né? A gente vai trabalhando de forma lenta. Quando ele chega lá no final, alguma coisa fica. Eu tenho feedback de ex-alunos, né? Porque eu estava, por exemplo, Viviane Mosé, que eu adoro. Essa semana, uma ex-aluna, Elisete, eu estava na aula lá e a professora declamou e pediu para eu declamar e eu escolhi Viviane Mosé, Receita para Arrancar Poemas Presos. Eu fiquei tão orgulhosa. Quer dizer, fica, alguma coisa fica, né? Eu acho que a gente, ao longo da vida, a maioria das pessoas tem pouco contato com a leitura, com o teatro, com a boa música, né? E eu acho que esse boa com milhões de aspas, né? Sim. No sentido de ser uma música que realmente provoca em você sensações, né? Que te coloca em contato com você mesmo. Acho que o que eu estou chamando de boa música é essa música, né? Não é só uma música que me faz dançar, né? Mas uma música que me faz sentir, né? Que me mobiliza, que me coloca ali, que me emociona. E eu acho que a literatura, junto da música, junto do teatro, junto da arte de uma forma geral, né? Nós, no Brasil, somos muito carentes desses espaços. E A em gente tem. Valadares, então, que eu sou de Valadares, você que conhece Valadares sabe da nossa carência, né? Então, isso se Exatamente. amplia. Né? A gente vai viajando para o interior, aqui em Patinga também não é diferente, né? A gente não tem acesso a aqui você não tem um museu de arte, né? Você não tem peças de teatro grandes que trazem obras clássicas ou que trazem obras contemporâneas, mas que nos colocam em contato com a gente mesmo, né? Às vezes a gente está nesse fluxo das coisas rasas mesmo, né? Nesse mundo que a gente vive, que é um mundo de tela, tem pouco espaço para ler, para ver, para sentir, né? É tudo muito fluido, é tudo muito rápido, é tudo em movimento o tempo todo, mas num movimento vertiginoso, né? Não é aquele movimento que a gente se delicia, que a gente fica ali, né? E eu fico me questionando, Elisete, muito no sentido de que, para a psicologia, essencialmente, né? A gente tem um dilema, que são os livros de autoajuda, né? A literatura de autoajuda, né? Que esbarra muito nessa ideia de que a gente precisa conhecer a gente mesmo, a literatura vai nos ajudar a entrar em contato com a gente e a gente a se conhecer. E sempre eu tenho essa coisa, assim, literatura de autoajuda, né? Será que eu posso chamar isso verdadeiramente de literatura? Eu questiono esse ponto, sabe? Quando eu vejo o seu trabalho, que é um trabalho incrível que você consegue fazer, né? Você consegue fazer adolescente ler de verdade, né? Não é passar ali, pegar um resumo do Machado de Assis ali na internet, aí eu vou ler e responder as perguntas do Enem, né? Você consegue ir além disso, muito além disso, né? Graças a Deus. E aí eu fico me questionando nisso, né? E eu queria te perguntar isso, como professora de literatura, como uma pessoa que vive literatura em vários âmbitos, né? Em vários movimentos de expressão, será que a gente pode chamar a autoajuda de literatura? Bom, eu não chamo.
Ai, que bom. Eu Eu não posso não chamo. chamar também, estou De forma autorizada. alguma. Não, é uma literatura de autoajuda, né? Então, se a gente pensa na literatura, que é a arte da escrita, só, né, essa significação pura e simples, literatura de autoajuda. Agora, é literatura arte? Não, de forma alguma, né? Então, tem uma obra que eu pedi, né, aos meninos para lerem nos 2 últimos anos, da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que é uma obra, assim, fantástica, né? Uma obra direcionada para... são contos de mulheres negras em situação de vulnerabilidade, de crianças negras em situação de vulnerabilidade. Então, assim, isso é autoajuda. Essas experiências que não são minhas, que são de outras, que vai me abrir os olhos. Aliás, a literatura ela tem várias funções, né? A literatura ela tem a função de entretenimento, né? Ela tem aquela função de social, de nos abrir os olhos, e tem essa função, né, desde a antiguidade, de provocar em nós uma catarse. E essa função catártica da literatura é autoajuda. Quer dizer, que te permite jogar, né, com as suas emoções, que te permite colocar os seus fantasmas para fora, né? Seja através da leitura, seja através da escrita. A Clarice, por exemplo, ela dizia que ela só não enlouqueceu em função da literatura, né? Que a literatura a salvou. Então, isso é autoajuda, de verdade, né? Agora, o que se vende aí como autoajuda é a literatura de comercial, só mesmo. Aquela coisa prescritiva, né? Exatamente. Sem razões para você ser feliz. Pensa. Deixa eu compartilhar com vocês um comentário da Poliana aqui que eu achei muito interessante. Diz um pouco sobre o que você falou agora, Elisete. E eu acredito que diz também sobre o quanto que a literatura ela não se prende ao tempo, né? A Poliana ela colocou assim: acho que a nossa interpretação depende da nossa maturidade. Eu li Memórias do Castro na adolescência e acho que se eu ler agora terei outro olhar sobre a história. O que eu quis trazer assim esse comentário dentro da Poliana e até dentro do que você estava falando, pelo fato de que a literatura, né, a arte, a literatura em arte que você disse, né, que se lê hoje, ela não é estática, ela não vai ficar dentro daquele espaço fechado de leitura que eu fiz agora. Quando eu ler ela daqui a alguns anos, ela vai estar ainda em movimento, né, diante daquilo que eu me permiti abrir para ela. E eu gostaria de continuar ouvindo isso de você, assim, né? Se como você falou da sua aluna, que anos depois teve um contato com um poema que você já havia explanado em sala, já havia trabalhado em sala de aula, né? O quanto que isso faz parte da sua realidade, né? Como que isso se dá na sua realidade, assim, no seu contato com esses alunos, com essa sua história. É uma outra função da literatura, a atemporalidade. Aquilo que é bom não se perde, né? Então, vou lembrar a Cecília Meirelles, quando ela fala assim, eu canto porque o instante existe, a minha vida está completa, não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento, se desmorono, se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo, mas nada. Então, a literatura ela tem esse sangue eterno. Né? Então, se você pega um Camões, lá do século XVI, Amor é fogo que arde sem se ver, até hoje amor é fogo que arde sem se ver. Eu posso ter uma outra linguagem, mas o Camões ele é atualíssimo.
quando ele fala das dores, né, humanas, quando ele fala do amor como um sentimento totalmente paradoxal, ele faz isso lá no século XVI. E o que mudou em relação a amor? Mudou a forma de a gente, talvez, de viver, aliás, de expressar esse amor. Mas o amor como um sentimento paradoxal, ele está aí do mesmo jeito, né? Ele Então, continua sendo fogo, né? exatamente, Que o fogo arde que sem arde se sem ver. se ver, né? Aí se você pega lá, por exemplo, vou pegar antes do Camões, lá no século XIV, Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, em que ele critica os burgueses, né, os poderosos daquele período, ele critica a corrupção, inclusive dentro da própria igreja. Então, na verdade, o ser humano que a gente percebe do ser humano e a gente consegue, inclusive em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que o ser humano ele não se modifica muito, não. Ele vive as mesmas Exatamente. coisas, né? Então, a Modifica literatura, o nosso inclusive, comportamento, né, Elisete? A nossa forma de exatamente, expressar, às vezes o nosso modo de fazer, de entrar em contato. Mas o que é em si, né, tem uma atemporalidade, né? Tem exatamente. essa infinitude, né, que fica aí pra gente ao longo da vida. E é óbvio que ler um texto aos 10 anos e ler um texto aos 20, aos 30, aos 50 vai ser diferente, né? Porque E as você experiências que a gente tem são diferentes. exatamente. Se você, né, eu não sei nem quantas vezes eu já li Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a cada vez que eu leio, tem um negócio ali, né, que me chama atenção, que é diferente, né? Então, quando a gente pensa hoje nessa imposição de estereótipos de beleza, de um tanto de coisa, você pega uma obra, um conto do Machado de Assis chamado Espelho, que retrata exatamente isso, o cara que ele só se reconhece fardado. Quando ele tira a farda, ele não se enxerga. E nós vivemos isso hoje. Né? As pessoas estão montadas, eu só me reconheço dessa forma. Né? E que é uma outra coisa da literatura muito bacana, que as pessoas não conseguiram ainda perceber, que as pessoas que hoje, né, em tempos de comunicação que estão sozinhas, quando eu leio, eu percebo que a minha dor não é única. E que ela não é de hoje. Isso é autoajuda, né? Então, assim... Sim, uma autoajuda no sentido de nos fazer pensar, Exatamente. Quer né? dizer, eu estou aqui, eu estou com outro ali que vive as mesmas dores que eu, né? Enfim, ela nos tira da solidão, né? Dessa coisa de, nossa, só eu que estou passando por isso, né? Eu estou sozinho com a minha dor. Não. A literatura, Eu, ela eu permite ia esse encontro. Eu ia falar disso, né? Pensando assim, quando a gente pensa clubes de leitura, né? Que nesse momento de pandemia voltaram, né? Assim, à voga, né? Você vê um monte de clube de leitura sobre mulheres, textos escritos por mulheres, né? Textos de autores negros. Existem vários clubes de leitura hoje, né? E que as pessoas se reúnem, discutem uma obra e ficam ali e contemplam daquela obra e compartilham das suas experiências, né? Como é que você enxerga isso? Né? Você fomentaria um clube de leitura? Que leitura? A literatura, que leitura, todas essas que eu estou dizendo aí, né? Enfim, desses autores todos, desde aquele que muita gente, né, não dá a menor importância, mas que, quer dizer, porque ele não tem um nome, as pessoas nem o conhecem e tal, né, aos clássicos, né? A boa literatura, essa literatura que é atemporal. Eu me lembro que teve uma época que eu dei aula para a terceira idade.
E era muito legal que elas né, tinham um clube de leitura e o quanto que isso conectava essas mulheres. Eram só mulheres. O quanto que isso conectava essas mulheres ali, né? Nas experiências, além do encontro, né? Muitas dessas mulheres viúvas e tal, além do encontro, essa reflexão que é atemporal. Então, assim, eu participaria com certeza. Ninguém não me convidou, não. Mas, né, é uma coisa que eu participaria, fomentaria sim, tá? Com essa literatura. Você perguntou qual literatura? Se eu fosse falar os nomes dos autores aqui, a gente ia ficar aqui um pouco, né? Tem Com a muita gente arte, boa. né, Elisete? Com a literatura que é arte, né? Que você que Isso. gosta. Literatura arte, exatamente. Com a literatura temporal, com aquela que a Kelly falou que você lê com 10 anos e quando você lê com 20 você consegue significar de outro modo, né? Dentro da sua vivência, dentro do seu contexto, dentro da sua historicidade. Gente, É eu tão li um livro, eu engraçado. demorei quase 6 meses para ler um livro. Defeito de Cor. Eu até esqueci o nome da autora. Um livro de 1000 páginas, né? Mas pensando nessa literatura, é um livro tão interessante que trouxe o Bruno, não sei se ele está aí ainda, né? Mas assim, que traz uma visão do negro, desde a captura dele lá né, no continente africano e trazido para o Brasil. Mas uma história tão interessante, eu falei, gente, merece. É um livro assim que merece esse cuidado de você ler e de refletir. Muito doloroso ler também. E ao mesmo tempo fantástico, né? Porque é aquela literatura que o próprio Drummond fala, né? Que é aquele poema que o Drummond não, o João Cabral de Melo Neto, de enfiar a faca, é a pedra no feijão para quebrar o nosso dente. Então é essa literatura, para mim é a mais interessante. Eu gosto das várias funções da literatura, mas essa função de nos tirar da nossa comodidade, essa é a que eu mais gosto. Kelly, Compartilho. vou já assim usar esse finalzinho, né, da Elisete para te questionar, né? Vamos lá. Essa literatura de quebrar os dentes, né, de que a Elisete citou, é a literatura que você utiliza no consultório? Como que você utiliza dela no consultório, no processo do seu paciente? Pois é mais comum para mim trabalhar com leitura, né, com textos, quando eu estou trabalhando com criança, né? E aí é fácil tornar acessível o contato com determinadas coisas quando a gente usa, né, da literatura, seja ela, né, prosa, conto, poesia, né, o que tiver acessível e que a experiência da criança, né, absorve ali no seu contato. Então, para mim é mais comum, né? Nesse contexto a gente não tem muito dessa literatura que quebra os dentes, né? Desta forma, que é impactante nesse sentido. Mas eu já fiz trabalhos em sala de aula com os meus alunos na formação em psicologia, com vários livros, né? Com vários textos. E tem um texto que eu gosto muito de trabalhar com ele, eu não vou lembrar o nome da autora, mas o livro se chama A Fada e a Feiticeira, né? Que tem que traz para a gente essa possibilidade de nos pensar sendo outro, que não aquele que esperam que nós sejamos, né? Que é uma fada que nasce fada, mas que deseja ser feiticeira. E ela tem um conflito enorme com a comunidade em que ela vive, porque ela não poderia desejar ser feiticeira. E ela abandona o mundo das fadas e vai para o mundo das feiticeiras.
e depois ela retorna. E a história é linda nesse sentido, desse movimento de transformação de si, de poder entrar em contato consigo mesmo. Então, já usei desse recurso com alguns pacientes adultos também, né? Já sugeri para leitura, para a gente conversar depois sobre como ele se sentiu, como ele trouxe. Eu acho que também, dentro desse processo, né, eu acho que tem a ver com as aulas de literatura também abrem esse espaço para essa leitura compartilhada, em que se discute como é que você vivencia, né, aquilo que você leu, né? Essa literatura de quebrar os dentes, usando a expressão da Elisete, eu acho ela muito potente para nós na nossa formação terapêutica, como terapeutas, né? Porque você entra em contato direto com a dor, com o sofrimento. Você experimenta isso, né? Quando você está ali lendo a experiência do outro e aquilo te mobiliza. Então, você vai entender o que é esse sofrimento, o que é essa dor, né? Como é que ela chega pra gente. Porque o que a gente observa, sendo psicóloga, é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento, com a dor. E ler possibilita isso, né? Se você vai ler Conceição Evaristo, não tem como você ler Conceição Evaristo sem levar um tapa na cara. Não É, tem jeito. não tem jeito, é da impossibilidade disso. Não é uma leitura que você faz fresca de manhã, entendeu? E sai linda e leve, lépida e vai fazer compras no shopping. Não sai ileso, não sai. É impossível, Não né? tem jeito. Então, eu acho que essa literatura tem espaço na nossa formação como terapeutas. E ela tem espaço na sala de aula para trazer esse contexto de realidade, né? Que a Elisete falou maravilhosamente bem, né? Às vezes a gente precisa trazer para o sujeito a possibilidade de experimentar o que ele não experimenta na bolha que ele vive. Né? E aí a literatura faz esse percurso sem ser chocante. É diferente de você ir assistir um filme, né? Porque o filme você para lá no meio. Mas se você está num clube de leitura, na sala de aula, ou com seu terapeuta lendo no consultório, você não para no meio, você não larga a leitura, você não fala, não vou ler isso mais. Porque você tem esse espaço de conversação, de exploração, de experimentação do que você está sentindo de uma forma cuidadosa, de uma forma amorosa, né? Segura. Não sei se cabe essa palavra. O que você acha, Elisete? Bom, aí a fala é da psicóloga, né? Se é segura, eu não sei. Na sala de aula, eu acho que assim, esse seguro viria entre aspas, né? Seguro até que ponto, certo? Então, antes de continuar aqui, gente, um olá e um beijo para... Tem alguns ex-alunos que entram aí, não sei se estão ficando, mas assim, eu fico muito feliz, né? De vê-los aí. A Carmelita falou, Elisete, bora para o clube de leitura. Eu aceito, Carmela. Só você organizar que eu tô eu aceito participar. Mas essa segurança, por exemplo, eu já recebi reclamações, às vezes, de pais incomodados com determinado tipo de leitura que você traz para a sala de aula. Certo? Sim. Então, para aquele pai, né, ou para aquela família, aquela leitura não é segura. Então, por isso que eu falei que viria, entre aspas, né? É segura para quem? Né? Então, eu vejo a literatura segura para a humanidade, porque se as pessoas lessem mais, se as pessoas pudessem se abrissem mais a essa literatura, né, como eu falei, do quebrar os dentes, nós teríamos seres humanos melhores, mais Disso não tenho dúvida. mais humanizados. Então, eu não abro mão dessa literatura. E, para mim, a segurança, ela está aí.
Eu É acho que estar no lugar de permitir ser tocado, né? E aí, quando você se Exatamente. permite ser tocado, você não está mais seguro, porque você sai do seu campo de segurança, do seu campo protetivo ali que você criou, como a Kelly citou, né? Da sua própria bolha. Então, se você entra em contato com uma literatura que você permite ser tocado, né? A literatura, aí eu vou ressaltar, a literatura em forma de arte, que a Elisete está aqui compartilhando com a gente e sendo esclarecedora nesse ponto. Não é qualquer literatura, é literatura em arte. Quando a gente permite que ela nos toque, ela estoura essa bolha, né? Estoura esse lugar seguro. Eu espero sempre que estoure, né? A minha vontade é de estourar a bolha sempre, né? Mas a gente nem sempre consegue, tá? Pois é, mas eu acho que o seguro aqui, que eu quis dizer, no sentido de eu ter com quem conversar e aquilo não ser extremamente desorganizador para mim. Né? Pois Igual a é, por isso que eu Caroline. falei no consultório. Não, mas eu acho que na sala de aula também tem esse espaço, porque a Caroline Santos comentou aqui, tem literatura que é bem invasiva, mexe muito com a gente, né? Então, eu acho que seguro no sentido assim, se eu li e isso me emocionou de alguma forma, né? E me desorganizou ali, né? Ou eu chorei, ou eu ri, ou eu senti raiva, o que for, eu tenho quem está lendo comigo para dizer, olha, eu estou sentindo isso. E aí eu converso sobre isso e eu encontro esse suporte que me mantém seguro nesse Aquele lugar sentido. que a Elisete falou de De que acolhimento, de sabe? acolhimento. De aconchego, que é esse espaço coletivo, do compartilhar da experiência. Acho que seguro nessa direção, sabe, Elisete? Sim, A Elisete citou isso no começo da live, falando da própria literatura como esse lugar de acolhimento, né? De, de empatia, de ler algo e ver naquela leitura que a minha dor não é única, que existem outras dores como a minha. exatamente. É nos tirar. Eu falei da questão da solidão, né? A gente se sente muito só às vezes. Em tempos de pandemia, isso se dimensionou, né? Muita gente descobre, quando passa a ler, que a literatura ela traz esse conforto de que eu não sou, né? A minha dor não é única, né? E Então, se eu leio, se eu volto para a minha história, que ela não é de hoje, ela vem porque a gente, né? O ser humano, por mais que ele se modifique, né? Na sua na sua essência ou no seu sentimento, os sentimentos são os mesmos. As experiências vão mudando, né? Mas as dores são as mesmas, né? Isso não muda muito, tá? Então, quando a gente estava aí na iminência de uma guerra que parece que não vai acontecer, né? Então, quando você pega lá, né, na Rosa de Hiroshima, Vinícius de Moraes, pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres rotas, alteradas, mas não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Quer dizer, ele fez isso lá na Segunda Guerra Mundial, né? E tá aí. Mas a gente não pode esquecer quando ele fala pra gente, não esquece da rosa, não. Eu posso até pensar nos efeitos do que ela causou, mas eu não posso esquecer daquilo que causou tudo que veio depois. Né? Eu falo com os meninos, quando eu falo da contextualização, eu falo, nós tivemos um problema aí com as barragens. Né? A primeira de Mariana. Tá? Aí pensou nos efeitos, o rio ficou poluído e tal, tal. Mas as pessoas se esqueceram de pensar no que causou tudo isso. E aí depois veio Brumadinho. E é a mesma coisa. Se eu não penso, né, naquilo que causou o problema, se eu penso só na consequência e não penso na causa, não vai resolver. Né? Então a literatura ela permite essas leituras variadas
né? E buscando, né, esse encontro da literatura com a nossa realidade, em outros segmentos, enfim, é a nossa vivência. A literatura é a nossa vivência ali escancarada. Eu estava pensando nisso enquanto você estava falando, e até quando você declama a Rosa de Hiroshima. Porque a gente, às vezes, aprende só a olhar adiante, né? A gente é chamado o tempo inteiro para olhar adiante, né? E o que vem agora, e o que vem agora, e o que vem agora. Mas as nossas memórias são muito importantes. É muito importante que a gente entenda o contexto em que as coisas se dão. E eu acho que quando ele fala é exatamente isso. A gente não pode perder a noção do contexto em que a guerra aconteceu, porque ela continua acontecendo. Exatamente. A gente já teve milhões de outros Hiroshimas, né? A gente tem uma Hiroshima que é a Covid, talvez mais danosa que a própria Hiroshima. Já matou muito mais Mas, pessoas, né? exatamente, né? Mas que tá aí, a gente não tem como que isso se dá, como que isso surge, né? E ter o acesso à literatura e poder conversar sobre ela e abrir espaço para ela na escola, né? No consultório, em clubes de leitura, em rodas de conversa, é um fazer que a gente não pode abrir mão dele de hipótese alguma. Em modo nem. Acho que tem até a biblioterapia. Você já ouviu falar, Elisete, de Não. biblioterapia? É fazer esse uso, né, da literatura, né, das obras de arte como recurso terapêutico. Então, começa muito esse movimento lendo para os pacientes que estão acamados nos hospitais, né? E às vezes literatura que podem fazer com que eles se apropriem do próprio adoecimento, da dor de estar ali, etc. E hoje vem se expandindo, né, para outras instâncias que vão usando a literatura como esse recurso terapêutico, né, com esse espaço de reflexão, de encontro, de abertura de caminhos, né? Porque a gente não só se identifica, como você e a Érica disseram, né? A gente não só reconhece a nossa dor, mas lendo uma história, vendo o que um determinado personagem fez e viveu, eu também encontro caminhos que Sim. talvez eu não encontraria se eu não tivesse lido, né? Se eu não tivesse passado por ali. Exatamente. Esse espaço de contato, de crescimento, de infinitude, de atemporalidade que a literatura traz, é exatamente o ponto em que ela se encontra com a psicologia. Esse cuidado, sabe, com o humano. Sim. Aquela coisa que você convida, igual você faz lindamente, com a música, com o teatro, com o verso, sabe? Vem, vem, pode vir, vem devagar, mas vem, né? Então, esse convite é delicioso quando a gente consegue, né, transpor o medo e a preguiça, Principalmente, né? É um, Principalmente. é um universo. É porque você fala assim, você dá um livro para alguém, a pessoa olha o número de páginas, né? Nossa, mas eu vou ler isso em tantas páginas. E aí, eu queria também saber a sua opinião. Porque é óbvio, né, que a gente está falando de literatura arte e tal, mas eu acho que a literatura ficcional, ela tem um espaço muito importante também nessa trajetória toda que a gente está dizendo aqui, né? E eu tive uma experiência uma vez, numa banca de TCC, e que a minha aluna queria estudar luto em adolescentes. Como adolescentes experimentam o luto. E ela resolveu fazendo isso
analisando a obra do Harry Potter. E o professor da banca, que estava lá para avaliar o trabalho, disse que o trabalho não merecia chegar à banca. Primeiro porque Harry Potter é uma literatura ficcional, né? E uma literatura ficcional que ele não achava adequada. E eu fico pensando, se um professor na academia enxerga desse modo, imagina as pessoas. Por que eu não posso, né, usar da literatura ficcional para falar da vida? Né? Como é que você vê essa literatura totalmente da ficção, mas da ficção do totalmente imaginado, do que não há no mundo real? Olha, eu discordaria do professor, totalmente, tá? Porque a literatura ela não tem que ser fiel à realidade, de forma alguma, né? Senão perderia a graça, não seria arte. Então, se eu tenho uma obra que me permite falar sobre o luto, e é interessante, né? A obra Harry Potter ali, a história dele em si, eu não vou saber aí na psicologia, né, o que ela explorou e tal, mas eu acho fantástico, né, a pessoa que consegue fazer essa ponte de uma coisa e outra. Tá? Esse espaço interpretativo, né, que a gente também falou, né, dessa Exatamente. possibilidade, né, do interpretativo. E eu acho que é pensar nisso, né, nosso público que está aqui abrir espaço para isso, né? E é a arte que imita a vida ou é a vida que imita a arte? As duas coisas. As duas coisas. Você Porque nesse começou caso, né? com Fernando Pessoa. Que coisa mais louca do que as heteronímias, né? Os heterônimos de Fernando Pessoa? Essa criação de um tanto de gente, ele tinha mais de 70 heterônimos. Como assim? Né? Somos nós. Isso é muito louco e é muito real. E aí? Eu vou discutir. Não, e é fantástico você falar de Fernando Pessoa. Porque Fernando Pessoa, além de criar os heterônimos, ele conversa. Os heterônimos conversam entre si. Sim, discutem, brigam. Não, ele fala, o meu poeta preferido, Tomam inclusive, apelação. o povo briga comigo que eu falo que o meu poeta preferido não é brasileiro, é o Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos, né? E o próprio Fernando Pessoa, ele tinha ciúme do Alberto Caeiro, porque o Alberto Caeiro era melhor do que ele, era o mestre dele. Poxa, mas foi ele que criou. E aí? Aí a psicologia que se vire. A psicologia que se vire. Sim. Tá? Mas eu acho que é isso, é exatamente isso. É essa nossa possibilidade de ser outro. Né? A gente tem isso, a gente vê isso aí dito, né? Que a gente é pau que nasce torto, morre torto, né? Nem machado em direita, não é assim, provérbio? Isso. Mas ele ganha novas formas, né? Nós somos outros tantos, né? Exatamente. Vou falar um pouco do consultório, né? Quando vocês dizem aí, né, que somos outros, esse lugar e esse lugar que Fernando ocupou de várias, né, de várias pessoas. Quando um paciente normalmente chega no consultório e eu não sei quem eu sou, eu quero saber quem eu sou, né? Às vezes dá aquela assim, intenção de falar assim, né? Quantos você é? E você ser esse tanto, você deixa de ser? Pois é. Nessa Né? altura, Fernanda eu fico Pessoa pensando em deixou de mim. ser, né? Nessa altura da minha vida, quantas pessoas tem em mim, quantas mulheres eu vivenciei em períodos diferentes da minha vida, eu fui uma pessoa diferente, graças a Deus. Oh! Graças a Deus. Né? Então, assim, mas é porque as pessoas estão limitadas, né? Esse encontro com o eu, se a pessoa não estiver preparada, coitada, ela surta mesmo. Aí vai procurar o consultório buscando quem ele é. Pois é. E esse quem é como se o ser fosse estático, né?
Exatamente. Como se nós Exatamente. fôssemos os mesmos, assim, do momento que a gente nasceu até o momento que a gente morre, a gente é tantos, né? De tantas formas, de tantos jeitos, tantos modos de pensar diferentes. Nós, a gente sou tão diferente quando eu tinha 20 anos, né? E que bom que eu posso, né? Encontrar com isso e ser feliz assim, né? Ó, não preciso mais ter 20 anos, né? A Thay colocou aí, ó, as dicotomias e a totalidade. É bem isso. Exatamente, né? Essa coisa da gente ficar preso, né? As pessoas querem permanência de tudo, né? E olha que permanência é diferente de atemporalidade. Porque o Sim, permanente é fixo, né? Tá dado, definido, estabelecido. Né? As pessoas querem destino, as pessoas querem predeterminação de tudo, querem ter certeza, não sabem lidar com os imprevistos, com o que chega de imediato, que emerge, rompe, né? E causa estranhamento e dor. A gente não tá. Eu acho que nesse sentido também há laço entre a psicologia e a literatura. Porque a literatura é esse espaço de abrir a dor, mas abrir a dor acolhida, Sim. né? como Então, diz a letra da música, vamos nos permitir. Né? E as pessoas não se permitem. não mesmo assim, né? Desse espaço. Bom, eu sou sempre aquela, né, que lembra do tempo, porque a gente tenta não ultrapassar Ultrapassar. 60 minutos, né, aqui e tal. E Elisete, queria, assim, te agradecer muito por você ter vindo aqui e te fazer o pedido para a gente terminar a live com você cantando, por favor. Gente, você tinha que ter me pedido antes, né? Não, é assim, Elisete, Não, porque eu tô sem agradecendo. o violão aqui. inesperado. Eu tô Acabei sem de o falar. violão aqui. Ah, tá certo. Ah, Ficou na escola. Ah, né? Ó, gente, a Elisete tem uma voz belíssima, tá? Depois ela vem falar pra gente da No música, próximo eu canto. No né? próximo eu canto, eu prometo. Tá? Né? Posso E declamar. Eu estou pedindo para declamar, eu posso declamar. pode, vou então a deixar gente a Erika encerra com encerrar. você declamando. Gratidão, Elisete, de poder estar aqui, né, com você, de poder compartilhar com você do seu conhecimento. Espero que esse momento se repita em outras lives. Aí você já vem preparada com violão, que eu quero também. A Kelly já falou com tanto anseio, né, desse lugar de te ouvir, tocar, cantar. Quero poder também usufruir disso em um momento oportuno. Com E certeza. gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, né, nessa live, que se saborearam junto com a gente. E eu espero que sejam tocados aí também, né? E declama pra gente, Elisete. Então, eu só quero agradecer a vocês também pelo convite. Amei estar com vocês. Agradecer as pessoas que participaram, colegas, né? Minha mãe aí, Carmelita, linda, que estou morrendo de saudade, ex-alunos, enfim. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sucos na pele, soprando sucos na pele, soprando sucos. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva e nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instantes, acho que ganhei presença. Acho que a vida anda passando a mão em mim. A vida anda passando a mão em mim. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. Acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. E por falar, aliás, acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. E faz tempo. E eu sabia porque ele me pegava à força e por trás. Um dia resolvi encará-lo de frente. Tempo, se tem que me comer,
que seja com o meu consentimento e me olhando nos olhos. Acho que ganhei o tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. Viviane Mosé. Gente, não... Ai, lindo! Obrigada. Obrigada. Lindo, Obrigada. lindo, lindo. Valeu Obrigada a todos. mais mesmo. Obrigada, linda. Gente, um beijo a todos aí. Boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Um beijo, até mais. Até, tchau. Tchau, tchau.